Pessoal, para a gente começar a trabalhar com o GitHub Desktop, a gente começa inicialmente fazendo a instalação dessa ferramenta. O GitHub Desktop é uma ferramenta que vocês vão encontrar de forma gratuita para fazer o download na internet, assim como é com o Git Bash. Então, vamos abrir o navegador de internet. Aqui eu estou abrindo o Google Chrome e a gente vai procurar pelo GitHub Desktop. E vocês vão encontrar, provavelmente como resultado, essa página aqui, desktop.github.com. Que eu vou abrir aqui numa nova janela, porque eu quero fazer um parêntese deveras importante com vocês, referente aqui aos resultados do Google. Eu já pesquisei anteriormente no Firefox, no Opera GX e no Microsoft Edge, para ter certeza como que essa informação vai aparecer para vocês. E em alguns resultados, apareceu primeiro o GitKraken, tá? Uma página do GitKraken que foi essa daqui lá no topo, por ser um patrocínio, um anúncio e também por ter a palavra GitHub e desktop também aparecendo nessa página, tá? Então, pessoal, essa página aqui do GitKraken, ela vai apontar para vocês para uma outra solução. O GitKraken também é uma ferramenta de versionamento que nós podemos utilizar com uma interface visual. Só que o GitKraken, para funcionar com GitHub, GitLab, Bitbucket, a gente vai ter uma série de configurações para fazer para cada um desses carinhas, tá? Então, eu considero o GitKraken um pouquinho mais avançado do que o GitHub Desktop, que é um carinha bem mais simples. Ele se propõe a ser uma ferramenta para ser utilizada por um público mais leigo que está começando agora com versionamento, apesar de ser bastante poderosa, tá? Então eu recomendo a gente seguir com o GitHub Desktop e deixa anotado o GitKraken como uma ferramenta que vocês podem testar por conta própria em algum outro momento. Tá? Nesse primeiro encontro, a gente vai olhar para o GitHub Desktop como primeira ferramenta de interface visual para versionar nossos projetos. Ok? Então, não confundam com esse carinha aqui. Vocês querem essa página, tá? GitHub Desktop. O GitHub Desktop, pessoal, a gente tem uma instalação e download super simples. Basta a gente clicar aqui em Download for Windows na página inicial, ele já vai iniciar o download da ferramenta para a gente e aí nós vamos fazer a instalação do executável. Só que as coisas acontecem de forma tão rápida e o processo é tão direto que alguns passos podem se perder. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês a minha tela principal. Ele vai sempre aparecer na tela principal. Se vocês estiverem com mais de um monitor, dois, olhem para a tela principal, a tela 1 de vocês, que é lá que vocês vão seguir com a configuração. Então, ele já fez aqui o download do executável. Eu vou executar ele. A gente pode fechar a página do navegador de internet. E agora, nesse momento, ele vai abrir. GitHub Desktop, por incrível que pareça, pessoal, já foi todo o processo. Olha só, já tem até o linkzinho aqui, o atalho criado. A gente não tem next, 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 próximo, próximo, próximo para fazer a instalação. Ele já vai direto, ele é bem levezinho mesmo e a gente já pode começar a trabalhar com o GitHub Desktop. Vale lembrar, para vocês trabalharem com o GitHub Desktop, vocês não precisam ter instalado o Git Bash. Vocês podem ir direto para o GitHub Desktop, que tudo que ele precisa para fazer o versionamento já vem integrado. Ok? O próximo passo vocês podem pular, mas eu recomendo vocês seguirem, porque muito da ferramenta a gente vai extrair através dessa configuração, que é fazer a autenticação na plataforma do GitHub. Então, se vocês ainda não criaram a conta de vocês lá no GitHub, tratem de fazer a criação da conta. Eu aqui já tenho a minha conta criada, então eu vou utilizar ela. Vou clicar aqui para fazer o login no github.com. Ele vai abrir no meu outro navegador, tá? E aqui ele abriu numa outra tela. Meu Deus do céu, deixa eu ver se consigo puxar para cá. Ele abriu no meu navegador principal, que é o Opera GX, ó, para eu fazer a autenticação. Então, eu vou abrir githubdesktop.exe nessa tela de confirmação que ele exibiu no meu navegador e com isso ele vai pegar os meus dados da conta que já está logada no meu navegador de internet.
Vou fechar essa janela, não preciso mais dela. E agora vem as configurações. Um dos primeiros passos que nós temos lá no Git Bash é fazer a configuração do nosso nome de usuário, user.name, aquele comandinho que a gente digitou para fazer a configuração, que é o git config user.name. Vocês devem se lembrar de alguma coisa assim. Também teve o git config user.email. Esse comando que a gente executou para colocar o nome e o e-mail, eles vão criar uma configuração no nosso usuário do computador, que vai ser quem a gente vai utilizar para versionar o nosso projeto. Então aqui ele já está puxando algumas informações da própria plataforma do GitHub, que ele já encontrou o nome de usuário e o e-mail. Vocês podem editar esses valores se vocês quiserem, tá? Configurar aqui manualmente, mas eu vou manter essa configuração. Clico em Finish e eu já posso começar a trabalhar com o GitHub Desktop. Se vocês criaram a conta de vocês há pouco no GitHub, vocês vão ter essa lista de repositórios praticamente vazia. Tá? Quase nenhum repositório aqui, ou talvez um ou outro. Mas, no meu caso, eu já tenho uma lista completa de itens, então não se assustem. Tá? Se essas informações não aparecerem para vocês. A instalação já foi feita, o usuário de vocês já está configurado e a gente pode seguir agora com o uso do GitHub Desktop, ok? Então, como vocês já perceberam, ele é uma aplicação desktop que vai se comunicar com o nosso usuário lá do GitHub. Então, é essencial uma conexão com a internet para a gente usufruir de todos os recursos que essa ferramenta oferece, apesar de que vocês conseguem fazer o versionamento offline, sim, ok? Então, aqui seguindo, gente, let's get started. O primeiro passo que nós temos é create a tutorial repository, para a gente criar um repositório de tutorial, ou a gente pode clonar, copiar um repositório que a gente tem na internet, e aqui não precisa ser necessariamente o repositório de vocês, pode ser de outro usuário. Vocês podem criar um novo repositório na unidade de disco de vocês, ou adicionar um repositório que já existe do disco rígido de vocês, ok? Eu acho que é legal a gente começar vendo esse processo inicial da criação do nosso repositório. Então eu vou criar um novo repositório no meu disco rígido. Esse novo repositório eu vou chamar de aula GitHub Desktop. Aqui, pessoal, o nome do repositório vai ser convertido no nome de repositório lá no meu GitHub. A descrição, a mesma coisa, então eu vou colocar aqui como repositório de exemplo de uso do GitHub Desktop. O local que vocês vão colocar esse repositório fica a critério de vocês. Tá? Mas tem que ser um local de fácil acesso para que vocês consigam acessar essa pasta. Para facilitar isso para mim e para esse tutorial também, né? A gente vai colocar aqui na área de trabalho, que aí não vai ter erro, vai ser bem fácil da gente localizar o repositório. A gente já pode iniciar ele com um README se a gente quiser. Eu não vou fazer isso por enquanto. A gente pode colocar um git ignore para ignorar alguns arquivos, também não é necessário. Licença, já podemos especificar alguma aqui, mas também não vamos fazer isso por agora. Vamos na configuração mais simples, que é o mais indicado. Então, create repository vai criar o nosso repositório. Tá? Criado esse repositório, pessoal, vai aparecer no local que vocês apontaram uma pastinha. Ó, aula GitHub Desktop. E essa pastinha, se a gente abrir, a gente vai visualizar que a pasta oculta
.git já está aqui inclusa. Aquela pastinha que a gente normalmente só cria quando a gente abre o Git Bash e executa o comando git init. Então, por padrão, ele já executa aqui para a gente o git init na hora de criar o nosso repositório. E a partir daqui eu já tenho tudo pronto para começar a trabalhar com o versionamento do meu projeto. Bacana, não é? Não precisamos digitar nenhum comando, ele fez todo o processo automaticamente, mas é importante a gente saber o que está acontecendo aqui por baixo. E aqui nessa tela, a gente vai ter algumas informações importantes, tá? Current Repository permite que vocês naveguem entre os repositórios de vocês. E vocês podem adicionar algum que já exista, pode criar um novo, tá? Então aqui, ó, adiciona um novo repositório já existente, cria um novo repositório, copia um repositório da internet e nós também conseguimos ver as mudanças que ocorreram, ainda não temos nada, vamos adicionar o histórico de mudanças, aquela nossa linha do tempo que a gente tem conforme a gente vai fazendo cada commit, a gente consegue visualizar o que foi editado, o que não foi. Current branch, para a gente saber em qual linha do tempo nós estamos, qual ramificação estamos trabalhando. Por padrão, ele já vem configurado como uma main, mas a gente pode trocar a qualquer momento para uma outra branch, tá? New branch aqui permite que a gente faça essa gestão. E o Publish Repository é publicar esse repositório no GitHub, que inclusive, deixa eu puxar aqui para outra tela, para vocês visualizarem também. Ó, eu estou abrindo agora os meus repositórios na minha conta. Ainda não tenho esse repositório aqui, tá? Ele não está aparecendo. Se eu venho aqui no meu usuário, procuro por essa informação ó, nos repositórios, ele ainda não está exibindo, ainda não está no GitHub, ele só está no meu computador, beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente poderia já fazer a publicação no GitHub, mas eu acho interessante a gente só fazer isso com alguma informação aqui. Então, para esse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algum projeto NetBeans, ou um projeto que nós temos aqui em Java. E aí, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com o versionamento, vocês vão ter o projeto voltado ali para a tecnologia de vocês, seja JavaScript, Java, PHP, C Sharp. Vocês vão pegar a pasta do projeto e jogar para cá, ok? Então, deixa eu procurar aqui no meu computador algum projetinho para a gente jogar para esse repositório. Esse aqui tá bacana. Projetinho da atividade, tá, gente? Não fiz nenhuma mudança nele, tá? Peguei o projeto da atividade mesmo. Então vamos utilizar esse projeto Leilões TDSAT para a gente trabalhar com versionamento. Eu quero que vocês reparem, tá? Eu não deixei aqui à toa, foi de propósito, para vocês visualizarem que eu adicionei uma pasta, mas ainda não tem nenhuma informação aparecendo no GitHub Desktop. Isso só vai aparecer quando eu focar a janela nele, tá? Enquanto eu não focar, ele não vai atualizar. É mais ou menos como o método onFocus ou um Windows Games Focus que a gente tem lá dentro do nosso GBuilder do NetBeans, na hora de fazer a configuração de um evento de quando a janela é focada. Então aqui vocês estão vendo, né? Changes, eu tenho muitas mudanças, afinal de contas eu acabei de adicionar um projeto completo e nada disso eu tinha no meu registro até então. Então, Changes vai ter todas essas informações, History ainda não vai ter muitas coisas, tá? Vai ter pouquíssimas informações aqui. Então, o que a gente vai fazer? O nosso commit inicial. Lembram lá no Git Bash que a gente fazia o Git add e a gente também fazia o Git commit juntos para a gente adicionar os arquivos e fazer o registro de commit? Então, pessoal, aqui a gente já vai ter o Git add através dessa interface. Eu seleciono quais arquivos eu quero adicionar. Vamos selecionar todos. E eu coloco aqui a descrição do meu commit. Um resumo bem breve, tá? Como, por exemplo, projeto inicial para a gente especificar o que a gente está fazendo aqui. A descrição, eu posso detalhar mais coisas, mas não é uma obrigação, a gente pode deixar em branco por enquanto. Essa informação aqui, ela já é autossuficiente para descrever o que está acontecendo nessa linha do tempo.
nesse ponto específico. Então, commit to main vai fazer o commit para a branch main, a nossa branch principal, e pronto. Fiz isso, pessoal. Já está tudo comitado. Se a gente vem aqui em History, olha só, projeto inicial, vai ter a descrição de tudo que a gente adicionou nesse commit, que é a criação desses novos arquivos. Lembrando, tá? Tudo isso aqui está no meu computador. Eu ainda não publiquei lá no GitHub. Como que eu faço para mandar para o GitHub agora? Super simples. Publish Repository. Clico nesse botão, eu seleciono aqui github.com o nome do meu repositório, a descrição. Estão vendo que ele pegou aqui exatamente as mesmas configurações que eu apontei lá no início? Então, ele vai replicar isso agora lá no nosso repositório do GitHub. Então, posso manter esse código privado se eu quiser, ou eu posso deixar ele público. Isso aqui é uma permissão do meu repositório. Eu vou desmarcar e Publish Repository. Agora ele está fazendo todo o upload, que é aquele comando git push para empurrar todas as informações lá para o nosso GitHub. Vamos ver como é que ficou agora no GitHub, né, pessoal? É o que a gente quer. Então, cadê o GitHub? Tá aqui. Eu vou dar F5 na tela. Ó, aula GitHub Desktop, repositório público, não privado, então qualquer pessoa pode vir aqui e acessar. E nesse repositório eu tenho o quê? O nome, aula GitHub Desktop, que é a URL. Eu tenho um about, repositório de exemplo de uso do GitHub Desktop, que a gente fez a construção juntos. E aqui o nosso projetinho, junto dos nossos commits. Todo o registro de commits está aqui e eu posso navegar entre as minhas branches por aqui. Certo? Bem mais tranquilo, né, pessoal, do que a gente está utilizando o Git Bash. Afinal de contas, a gente simplesmente vai clicando, ele é muito mais intuitivo, esse processo de versionamento fica muito mais fácil. Mas eu acho que vocês só conseguem perceber a facilidade que essa ferramenta traz quando vocês conhecem o processo manual de abrir o Git Bash, digitar os comandos. Então espero que tenha ficado mais tranquila essa parte de versionamento para vocês até esse ponto. Pessoal, então voltando aqui agora para uma outra situação. Vocês acabaram de criar o repositório de vocês, fizeram aqui a configuração do projeto inicial, já mandaram lá para o GitHub. Como é que vai funcionar agora a minha rotina de versionamento? Eu, como desenvolvedor, como é que eu vou fazer para no dia a dia registrar essas mudanças? Eu acho interessante para isso, nós trabalharmos com um exemplo prático. Então, a gente vai abrir esse projeto. Neste caso, eu vou abrir o projeto no NetBeans, porque se trata de um projeto NetBeans em Java. Vocês vão abrir o projeto baseado no que vocês estão utilizando. IDE de Visual Studio Code, por exemplo, dependente da tecnologia que for. Então, com o meu... Peraí, deixa eu puxar aqui para outra tela. Com o meu NetBeans aberto, eu já posso abrir esse projeto, tá? Só arrastei para cá, ele vai abrir. E agora, eu como desenvolvedor, eu vou começar a trabalhar nesse carinha. Então vamos supor, eu estou aqui no meu projeto, vi que tem todos esses arquivos e vamos começar pelo conectar DAO, esse primeiro arquivo aqui. Esse arquivo, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é uma limpeza. Eu reparei aqui que eu estou com vários comentários, comentários que eu não acho que vão ser muito úteis para o meu projeto, então eu vou limpar esses carinhas primeiro. Eu venho aqui, seleciono, eu vou apagar todos os meus comentários para garantir que eu esteja com uma estrutura bacana do meu código. Botão direito do mouse, vou vir em Format para formatar o documento, ele vai deixar tudo organizadinho e eu vou salvar. Vocês vão perceber, tá, que aqui no NetBeans, ele já vai colocar aqui um M para sinalizar que eu tive modificações nesse arquivo. Então sim, o NetBeans e outras IDEs, tá, o Visual Studio Code, por exemplo, Sublime Test, entre outras ferramentas, também costumam ter alguma integração para apontar para vocês quando o arquivo que está sendo versionado sofreu alguma mudança.
Tá? Então vocês podem utilizar isso aqui para se basear o que foi alterado até aqui. Vamos supor aqui produtos DTO. Eu quero fazer a mesma coisa, limpar esse código. Então, limpei aqui o meu código, botão direito do mouse, formate, organizou tudo de acordo com o padrão do NetBeans, salvei o meu arquivo. Produtos down, vou fazer a mesma coisa, remover aqui os comentários. Esse aqui eu vou manter porque ele parece ser importante. Salvar, botão direito do mouse, formate, organizou tudo, removeu os espaços em branco desnecessários, salvei novamente e tenho até o momento, né, 3 arquivos modificados. Eu não vou mexer no cadastro view e no listagem view agora, porque são arquivos que nesse estado estão utilizando o GBuilder. É um JForm que eu tenho com já uma estrutura pronta, um código gerado. Então eu não acho tão interessante mexer nesses carinhas agora. Se eu for mexer neles, vai ser em outro momento. Já que eu fiz todas essas mudanças, isso eu tenho certeza que não afetou em nada no meu projeto, ele está legal, ele está bacana, eu vou fazer esse registro de commit. Então, olha só, foquei aqui o GitHub Desktop, o que aconteceu, pessoal? Ele já apontou aqui para mim todos os arquivos que eu modifiquei e o que foi modificado em cada um desses arquivos, tá? Eu posso clicar para ver com mais detalhes depois, mas eu já quero registrar esse commit. Venho aqui em Summary, Required, né? Afinal, eu preciso dessa informação. E vou dizer, olha, aqui eu fiz a remoção de comentários e organização do código. Foi isso que eu fiz. Normalmente eu sempre trago uma descrição detalhada e resumida, tá? É meio redundante isso, né? Detalhada e resumida. Mas a ideia, pessoal, é que vocês sejam bem pontuais, que vocês consigam expressar o que vocês fizeram em poucas palavras e de uma forma resumida. Tá? Então, mais ou menos aqui vocês vão ter uma ideia do que vocês podem ter de um commit para ser realizado. Olha, fiz aqui só remoção de comentários. Isso aqui já vale um commit. Agora, fiz a organização de código. Ok, valeria como um outro commit. Mas como foi uma coisa ali super tranquila, uma tarefa pequena, já vou adicionar aqui também com a remoção de comentários. Agora, remoção de comentários, organização do código, edição do meu método listar, edição do meu método cadastro, integração com a interface visual, configuração do banco de dados. Olha quantas coisas eu fiz. Isso não é legal de eu registrar em um único commit. A ideia é que os meus commits, os meus registros, os meus pontos na linha do tempo do meu projeto sendo versionado sejam pontos que eu tenha mudanças significativas de tempo em tempo e não grandes mudanças em um curto espaço de tempo. Então é muito mais interessante eu ter 5 commits diferentes que fizeram pequenas alterações no meu código do que eu ter um único commit com uma grande modificação no meu projeto. Porque isso significa o que, pessoal? Uma das coisas que a gente mais utiliza aqui dentro do nosso versionamento é reverter alguma coisa que eu tenha feito de errado. Tá? O Git reverte. E isso que a gente tem só é possível, tá? A gente aproveitar ao máximo se eu tenho pequenas mudanças. Se eu faço mudanças muito bruscas, mudanças muito grandes, isso vai impactar na hora que eu precisar também reverter, porque vai ser revertido literalmente tudo que eu fiz até então. Então, aqui uma pequena mudança, pessoal, coisa bem pequena, mas expressiva, significativa. Comentei tudo que eu fiz até então, registrei esse commit e agora eu já posso, ó, push origin, mandar lá para o GitHub. Não sou obrigado a mandar agora. Eu posso fazer outras mudanças ainda. Por exemplo, analisar aqui o meu método de cadastrar, o meu método de listar, colocar alguma outra informação ou vir aqui no meu Conecta Down, fazer alguma configuração como colocar a senha do meu banco de dados, caso eu queira, né? Eu vou precisar dessa informação para me conectar. Então, vou ajustar aqui, ó, usuário tal, a senha tal, salvei isso aqui. Pronto, tá salvo o meu arquivo. Venho para cá, mais um ajuste para eu fazer. Configuração de conexão com o banco de dados. Obviamente eu vou testar isso aqui, tá, gente? Mas eu já tenho uma ideia de que isso aqui vai funcionar, então eu vou pular essa parte de teste para a gente não ficar muito tempo modificando, testando
até chegar ao nosso commit, ok? O foco aqui é o versionamento. Então, configuração de conexão com o banco de dados, posso fazer esse commit to main. E pronto, tenho 2 itens agora para mandar lá para a minha branch. Posso ainda, vamos supor, né, adicionar algum outro arquivo. Eu vi aqui que eu coloquei o meu projeto utiliza um banco de dados, mas eu não tenho esse script aqui. Posso pegar o script do banco de dados, jogar para cá, adicionar esse carinha aqui e fazer a adição desse arquivo. A adição do script do banco de dados. Mais um commit. Então, olha quantos pequenos ajustes eu já fiz até agora e eu consigo ter todo esse histórico aqui para ver esse crescimento progressivo. Comecei com um projeto inicial, fiz uma limpeza ali no meu projeto, removi os comentários, organizei o código, configurei a conexão com o banco, adicionei o script do banco de dados. São pequenas tarefas, coisas que eu vou fazendo aos poucos. Então, se vocês estiverem se perguntando qual que é o tamanho exato de modificação que eu tenho que ter para fazer um commit, pensem em funcionalidades específicas. Olha, eu tenho aqui esse projeto, eu tenho que fazer um CRUD completo. Tem que cadastrar, listar, atualizar e remover. Implementa o cadastro, testa ele, faz o commit. Implementa a listagem, testa ele, faz o commit. Implementa o atualizar, testa ele, faz o commit. Implementa o delete, a remoção, testa, faz o commit. Agora integração com o banco de dados, faz a página ali de cadastro, testa, faz o commit. E assim vocês vão indo, tá? Crescendo aos poucos o código de vocês. Não façam a implementação do CRUD completo, a criação dos dados, a listagem dos dados, a atualização dos dados e remoção dos dados de uma única vez. Isso vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso para a gente lidar depois, porque vocês vão ter trabalhado com muitos trechos de código. Se a gente quiser reverter isso, por qualquer que seja o motivo, a gente vai ter um problema, porque a gente vai perder muito trabalho. Ok? Então, fiz todas essas mudanças, vamos mandar lá para o GitHub. Joia, foi enviado. Se eu volto aqui, atualizo a página, aí está todas as minhas informações, tudo que eu fiz até esse ponto. Agora vamos supor, fiz o upload do banco de dados errado. Esse é um banco de dados de outro projeto, não desse projeto aqui. Não é uma situação real, tá, gente? Eu coloquei aqui o banco de dados certo, só que vamos imaginar que tenha ocorrido isso, para a gente trabalhar com essa simulação. Como que eu faço para reverter? Bem, se a gente tivesse em linha de comando, isso aí seria um pouco mais trabalhoso, mas como nós estamos numa interface visual, numa interface gráfica, tudo que eu tenho que fazer, pessoal, botão direito do mouse, vai revelar algumas opções e eu seleciono o que eu quero. Eu posso reverter essas mudanças, revert changes in commit, aí eu vou criar um commit que é para fazer essa reversão. Posso reordenar as coisas, posso criar uma tag, posso fazer várias coisinhas aqui, tá? Mas nesse caso a gente quer reverter. Então, revert changes in commit, ó, reverte, ele já fez o commit para mim, eu não precisei fazer absolutamente nada. E o que isso aqui fez? Ele vai deletar o arquivo. Se eu venho aqui, ó, já não está mais o meu arquivo aqui. Como naquele registro eu fiz a criação do arquivo e adicionei aquele código, ele vai reverter isso. Posso enviar lá para o GitHub essa atualização e antes, onde eu tinha um arquivo de banco de dados, eu não vou ter mais. Commits, tá aqui todas as informações. Foi revertido e fica tudo documentado, tá, gente? Eu ainda tenho o registro da adição e eu vou ter o registro da exclusão. Tudo documentado aqui na nossa ferramenta. E também pode acontecer, tá? Olha, aqui na minha configuração no banco de dados ou a minha remoção de comentários, eu não devia ter feito isso. Quero voltar aqui para o meu projeto inicial. Eu posso desfazer esse commit, tá? Reverter essas mudanças em commits. Então, reverto e aí, claro, vou encontrar um problema. We found some conflicts while trying to merge. Eu tenho um conflito, então preciso resolver esse conflito primeiro. Então, pessoal, tem que ter atenção, tá? É uma linha do tempo, bem como a gente já tem comentado. Se eu tenho uma linha do tempo, eu vou ter os pontos em sequências, eu tenho que fazer as coisas em sequências, tá? Se eu fiz aqui a reversão da adição, é mais provável que eu consiga fazer
a reversão desse carinha aqui, configuração de conexão com o banco de dados, porque isso aqui vai pegar antes disso daqui, ok? Bom, pessoal, vamos pensar agora uma outra situação. Imaginem que agora vocês entregaram esse projeto, ele está exatamente nesse formato, e agora vocês precisam trabalhar nas mudanças que vão acontecer, tá? Implementação de novas funcionalidades, outras sprints e por aí vai. Só que vocês não podem mexer no que já tem pronto. Vocês não podem, de maneira alguma, atrapalhar essa linha do tempo, que está 100% funcional. Vamos imaginar que o projeto está 100% funcional, ok? Então, vocês precisam de um local isolado para trabalhar com esse versionamento. E com os conhecimentos que vocês têm aqui, vocês podem pensar, ok, ou eu vou criar esse projeto e vou iniciar um versionamento em um outro repositório. Isso significa criar um aula GitHub Desktop 2, ou vocês podem criar uma nova ramificação. Uma nova ramificação, pessoal, significa uma nova linha do tempo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho essa minha linha do tempo. Opa, deixa eu deixar ela retinha aqui. Joia. Essa linha do tempo que é a minha main. E eu preciso dar continuidade ao meu trabalho que eu tenho feito, né? Então, eu tenho esse ponto aqui, que é o meu commit inicial, pode ser o meu projeto inicial. Eu tenho esse commit aqui, que é aquela mudanças que eu fiz nos meus comentários. Eu fiz uma pequena edição, formatação ali do meu código também para deixar tudo mais legível, mais visualmente bonito, organizado, para eu também não ter meu código bagunçado. Isso significa qualidade na produção do meu software. Fiz ali também a parte de conexão com o meu banco de dados. Então, aqui, ó, mais um registro na nossa linha do tempo. E a partir desse ponto, agora, a partir de agora, eu tenho que trabalhar numa nova linha do tempo, uma nova ramificação. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai, deixa eu ver aqui uma outra cor. Pode ser esse verde. A gente vai puxar uma nova ramificação. E nessa ramificação a gente vai trabalhar. Olha, eu tenho que fazer então aqui o meu cadastro. Então está aqui o meu cadastro. Eu tenho que fazer nessa ramificação a minha listagem, que a gente estava comentando, né? Fazer um CRUD aos poucos, não tudo de uma vezada só. Então está aqui a minha listagem. E eu vou dando sequência até que tudo esteja concluído. Vamos supor que eu só precisava fazer essas duas alterações, tá, gente? Eu posso ter mais coisas, mas vamos supor que eu precisei fazer só essas duas. Testei, passei ali para a equipe de teste, o pessoal viu que está tudo nota 10, a qualidade do software tá bacana. A gente pode pegar tudo isso aqui e adicionar na nossa linha do tempo principal. Então a gente faz isso aqui, ó. Só puxa para nossa branch principal. Esse processo de puxar para a branch principal, nós chamamos de merge. É quando a gente está pegando alguma coisa que está numa linha do tempo isolada, por exemplo, CRUD, que a gente está implementando aqui, e a gente quer mesclar, fazer um merge, tudo que eu fiz aqui, todo o meu trabalho, com a minha linha do tempo principal. E claro, posso ter feito reverses aqui, né, voltado outras versões. Tudo que eu tenho de histórico aqui não vai afetar aqui até o momento de eu fazer o meu merge. Então nós vamos precisar, primeiramente, de uma nova branch. Vamos supor aqui que vamos chamar ela de bug fix, talvez, para corrigir os nossos bugs. Posso agora fazer uma seleção, né? You have changed on this branch. Ele está dizendo que eu tenho modificações já na branch atual. E o que eu quero fazer com elas? Eu quero deixar elas na minha main ou eu quero levar elas para o bug fix? Realmente, eu tenho aqui, ó, 3 mudanças que eu tenho que corrigir. Então eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou
manter isso na minha main. Vou fechar aqui e vocês estão vendo, né? Vou ter um erro que eu vou precisar corrigir, né? Que é a questão de merge nesse arquivo. Então, vamos fazer primeiro a correção. Então, vou colocar aqui só a atualização do código. Vamos fazer o commit. Yes. Pronto, fiz o meu commit. Agora sim, está aqui a atualização do código. Posso ir para a minha branch de bug fix agora sem nenhum problema. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para o meu main, fazer o push origin. Pronto, está lá no meu GitHub. Voltamos aqui para o bug fix. Não tenho nenhuma mudança nesse momento. E agora eu quero trabalhar com, por exemplo, a minha parte de cadastro. Vamos supor, eu queira desenvolver aqui o meu cadastro. Então, eu vou fazer todo aquele procedimento que a gente já conhece em código. Então, vamos dizer que aqui eu concluí implementar a parte de cadastro. Pessoal, não vou implementar o código com vocês, tá? A ideia não é essa. A ideia é mostrar para vocês o processo de versionamento. Então, vocês vão implementar aqui todo o código para cadastrar o produto. Edite o que vocês acharem necessário, não tem problema nenhum. E assim que vocês tiverem tudo pronto, o cadastro funcionando, vocês vão ter aqui as mudanças. Então, o que a gente vai fazer é registrar essas mudanças. Implementado o cadastro de produtos. Faço o meu commit. Joia, feito o commit. Está aqui no meu histórico. Eu posso subir isso aqui para o GitHub. Vamos mandar lá para o GitHub. E agora eu quero voltar no GitHub com vocês para mostrar o seguinte. Agora, na minha tela, eu vou ter na minha main o bug fix aparecendo logo abaixo. E eu também vou ter essa parte amarelinha dizendo, olha, você criou uma nova branch, uma nova ramificação, tem coisas que tem nessa branch que a gente não tem na principal. Quer mesclar essas informações? Aí vem o compare e pull request. Tá? E vamos supor, vocês vão trabalhando nesse bug fix, vão adicionando as novas informações, fazendo os novos commits e vocês vão ter uma linha do tempo maior do que a que vocês têm na main. Terminou todo esse trabalho na bug fix, pessoal, vocês podem vir aqui em code, compare pull request. Então, implementado o cadastro de produtos, perfeito. Criem um pull request. Vocês têm que criar uma requisição de alteração e isso vem através do pull request. Tá? Imaginem que vocês estão trabalhando em um projeto que tem várias pessoas envolvidas no desenvolvimento desse sistema. Cada pessoa, cada desenvolvedor vai fazer pull requests, onde um gestor, um PO, vai analisar o que vocês fizeram e se tiver tudo ok, ele vai receber a solicitação, né, open, e ele vai aprovar ou não. Tá? Ele pode aprovar ou não. Neste caso, olha só, eu tenho um conflito e isso aqui pode acontecer. Então, para eu resolver esse conflito, o GitHub é bem amigável, né? Ele já coloca aqui um botãozinho para a gente fazer a resolução. Então, vamos resolver esses conflitos. Ok, eu tenho esses trechos de códigos aqui, ó, que eu tenho um no bug fix, tenho um no main. E aí, o que eu vou querer fazer aqui? Depende, né, pessoal? Vamos supor que eu queira, neste cenário, remover esse trechinho, por exemplo. Posso apagar, como vocês estão vendo. Estou editando aqui o arquivo e é assim que ele vai ficar. Então, eu posso ter essa tomada de decisão sobre o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer para corrigir esse conflito. Decidi então que eu quero apagar todo o meu arquivo. É uma possibilidade. Posso apagar todo o meu arquivo, tá? Até assumir esse conflito. Vocês que sabem. Quando ficar ok o arquivo de vocês, marquem como resolvido. Marquei como resolvido, não tenho mais esse conflito, posso ir para o commit merge. Ele vai começar a fazer o commit. Agora ele vai analisar e, opa, olha só, pessoal, não tenho mais nenhum conflito. Posso fazer o meu merge. Merge pull request, coloco alguma informação que eu queira, confirmo o meu merge e agora estão
mescladas essas duas linhas do tempo. É claro que eu trouxe aqui para vocês, tá, gente, um exemplo específico onde eu tenho esse conflito para mostrar para vocês como solucionar ele, tá? Mas no geral, vocês não vão encontrar esse conflito porque vocês estão trabalhando em um projeto sozinho, somente vocês. Então, voltando aqui para o meu GitHub desktop, posso trocar aqui a minha branch main, tá? Posso fazer um fetch org para analisar como é que está a situação e olha só, ele identificou que eu tenho 3 mudanças lá no meu GitHub que eu não tenho no meu computador. E aqui também faz uma situação que vocês vão enfrentar, vocês estarem trabalhando no computador da empresa, fazendo as mudanças, envia para o GitHub, chega em casa, quer continuar o projeto, vocês vão fazer um fetch para saber se vocês têm mudanças e se tiver, o pull para puxar tudo que tem aqui no GitHub Desktop para a máquina de vocês, ok? Então, veio para cá tudo isso daqui. Olha só, já temos algumas mudanças aqui ocorrendo, né, nessas classes e a gente não precisa prestar atenção nisso agora, mas o interessante aqui é o histórico, pessoal. Merge pull request, ele já puxou aquele merge que a gente acabou de fazer. E também vamos pensar em uma outra situação, né? Vamos supor eu tenho aqui ó, um readme no meu main. Adicionei um readme, criei aqui um arquivo que seja para dizer aula GitHub Desktop. E aí eu posso ter colocado um comentário aqui com to do, tá? To do, coisas que eu tenho para fazer, implementar esse arquivo baseando-se em um template padrão da empresa. Por exemplo, tá? Pode ser outra coisa. Vou lá, faço o meu commit, crio o meu readme MD, perfeito. Posso fazer isso diretamente na main, ou posso criar uma nova branch. Eu vou fazer isso direto na main, tá? Commit changes, tá lá o meu arquivo criado. Só que, de novo, tem essa situação, né? Eu tenho arquivos no meu GitHub que eu não possuo aqui no meu computador. Fetch origin, para saber como é que está a situação no main. Ó, tem uma modificação para puxar, puxa essa modificação. E agora sim, eu tenho o meu readme. Deixa eu mostrar aqui a pastinha. Ó, tenho o meu readme MD. Posso trabalhar nesse arquivo agora localmente, se eu quiser. Certo? Pessoal, então deixa eu trazer aqui uma outra situação para vocês, tá? Agora sim, nós vamos fazer o processo de trabalhar com branches, mas dessa vez sem nenhum conflito. Até para vocês saberem, olha, quando é que eu posso ir para uma outra branch e ter certeza que eu não vou ter nenhum conflito acontecendo. Por via das dúvidas, venham aqui no Changes e vejam se vocês têm alguma mudança. Vocês têm mudanças? Façam então o commit. Então, commit de mudanças, seja lá de quais mudanças vocês fizeram. Adicionem no main, façam o pull, façam todo o processinho e quando tiver limpo essa área, ó, tá tudo aqui, 12 commits. Aí vocês podem trocar a branch de vocês. Vamos supor agora que eu queira criar uma nova branch, dessa vez para adicionar features, funcionalidades extras dentro do meu projeto. Então eu vou criar essa branch, já estou dentro dela, ó, features, e eu já vou começar a construir essas funcionalidades no meu projeto. Vamos supor aqui no meu Conecta Down, eu queira, na verdade, produtos down, eu queira só construir aqui um public void cadastrar. E aí aqui eu coloco, né, to do, realizar cadastro no banco de dados. Percebam que ó, tem um Mzinho das mudanças que eu fiz e ó, já pegou aqui os meus changes. Implementei essa feature, perfeito. Implementado o cadastro no banco de dados, por exemplo. Fiz o meu commit to features, foi lá para minha branch, posso já publicar essa branch no GitHub, afinal de contas,
ela ainda não existe. Ó, vou até atualizar a página. Ela ainda não existe para a gente vai publicar a branch, aguardar, e ela já deve estar aparecendo. Ó, a feature foi adicionada. A gente não vai ter ela exibindo aqui porque eu preciso atualizar a página. Agora sim, features, posso acessar ela e eu vou conseguir visualizar os meus commits. Vou trabalhando nessa branch várias e várias vezes, né, adicionando todas as features que eu quero. Pode ser até o nome de uma sprint, tá, gente? Pensando ali em Scrum, vocês têm várias sprints com várias funcionalidades. Aqui pode ser sprint 2, sprint 3, e vocês nomearem as branches de vocês a partir dessas sprints. É uma forma de organizar o conteúdo que fica bem bacana. Aí, tem as minhas features. Novamente, vou trabalhar em cima delas, fazer todas as correções, todos os ajustes, todos os testes, garantir a qualidade. Compare pull request. Vou adicionar tudo isso criando um pull request. Criei o meu pull request. Olha só, ele identificou que não tem nenhum conflito, nenhum problema. Vamos fazer o merge pull request. Esse aqui é o caminho feliz, tá, pessoal? É quando a gente não tem absolutamente nenhum conflito no projeto, que eu recomendo vocês terem cautela para garantir que não aconteça nenhum problema, tá? Confirme merge. Feito, foi confirmado. Agora, se eu volto no meu código, tá lá, 14 commits. Vai estar aqui o meu registro, ó, implementando o cadastro no banco de dados e o merge dessa features que a gente fez lá na nossa branch separado. Quero puxar de novo para o meu computador, posso atualizar aqui o features, não vai ter nenhuma mudança a princípio, não mudei nada nessa branch. Volto aqui no main, agora sim, atualizo, verifico, pode ser que eu tenha alguma coisa, aí ele vai fazer o download para a gente, tá certo? E, gente, só para concluir, tá? Essa parte aqui do versionamento, acho que vale ressaltar. Eu fiz tudo isso enquanto o meu projeto aqui do NetBeans estava aberto. Se a gente vem aqui no cadastro view, por exemplo, a gente está vendo que tem um erro, tá? E é porque o meu cadastrar produto ainda não existe. O meu conectar down, ele foi o carinha que mais sofreu. Eu quero que vocês reparem na bagunça que ficou o meu código, porque eu fiquei fazendo edição nesse arquivo conecta.down enquanto eu estava tentando resolver alguma coisa aqui no meu versionamento e veio uma bagunça. Isso aqui acontece quando a gente está gerando algum conflito no nosso projeto e é aqui que acaba sendo mais interessante a gente fazer o revert, tá? É por causa desse tipo de situação que o botão de reversão existe. Então, se isso aqui acontecer, pode ser uma coisa expressiva, fácil de vocês resolverem, como é aqui. Eu tenho que remover essa linha, eu tenho que remover essa linha, eu tenho que remover essa linha e deixa eu formatar aqui o documento para ficar melhor nossa visualização. E eu tenho esse problema, né? Ele basicamente duplicou esse trecho de código para mim. Vou remover aqui do nosso cat e eu vou resolver esse trechinho de código para que a gente tenha tudo 100% nota 10. Agora sim está legível o meu código. Como vocês podem fazer, como vocês podem ver, na verdade, né? Não fazer, mas também podem fazer. A gente tem esse código agora corrigido. Vou remover os comentários também. E eu vou adicionar essa informação aqui no meu commit. Corrigido problemas gerados pela má correção de conflito do GitHub. Sendo bem sincero, né? Um feedback bem honesto sobre o que aconteceu. Mas é bem isso, tá, gente? Tem que ficar claro, não só para vocês, mas para o time de desenvolvimento também, o que está acontecendo. Então, quanto mais claro eu puder ser e mais transparente, né, com as informações, se eu fiz alguma burrada ali no código, eu tenho que dizer, olha, foi corrigido tal erro, foi feito tal coisa, para que fique bem explícito o que aconteceu. Se eu ficar mascarando o que eu estou desenvolvendo como,
corrigido o arquivo de conexão. Que correção foi essa? Realmente precisava-se de uma correção? Quando vê, estava tudo funcionando. Então, eu apontar corrigido o método de conexão do banco de dados, aí já é uma coisa mais específica. Eu sei para onde olhar caso eu tenha algum problema posteriormente. Então, vamos comitar aqui para o main, fazer o nosso push origin, e novamente nós temos o nosso código atualizado. Então, pessoal, no que se trata o GitHub Desktop, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham achado tranquilo, espero que vocês tenham achado fácil o uso, porque, como eu falei, é muito mais a questão de conhecer o versionamento do que usar a ferramenta, porque está tudo muito ao nosso alcance, apenas um clique de distância. A gente aponta o mouse, clica, as coisas acontecem. É somente aqui, na hora de registrar o nosso commit, que a gente vai digitar alguma coisa de fato. O resto a gente faz tudo pelo mouse, super mais tranquilo em comparação ao Git Bash. Então, é para ser um carinha tranquilo de vocês utilizarem, não é para vocês terem muita dificuldade e também para vocês terem mais facilidade nesses recursos mais avançados, como o uso de branches, ramificações, reverter um commit em comparação ao Git Bash. Joia? E uma outra situação que eu acabei me esquecendo agora, que eu acabei de me lembrar, né? Vamos ver. Eu estou trabalhando no repositório que eu criei do zero. Vamos supor, tá? Eu tenho esse repositório aqui no GitHub, mas eu quero remover ele do meu computador. Ó, eu vou apagar ele. Remover. Você quer remover o repositório do GitHub Desktop? Posso, sim. Vou também mover ele para a lixeira. Removi. Pronto. Não tenho mais nenhum repositório. Mas esse carinha ainda existe aqui no meu GitHub, tá? Então eu vou fazer o uso de um outro botãozinho que a gente tem aqui, que é para clonar o repositório da internet. Ou, claro, né, a gente pode fazer criação de novo repositório, adicionar o repositório existente. Eu vou fazer aqui a clonagem desse repositório. Ele vai listar todos os que nós temos. Eu quero o aula git hub, que não está aparecendo aqui. Deixa eu atualizar a lista. Ó, agora apareceu. A lista não estava atualizada. Aula GitHub Desktop. Selecionei ele, cliquei em clone. Ele clonou e agora que eu tenho esse repositório clonado, está aqui todo o meu histórico, pessoal. Ele puxou tudo lá do GitHub. Quero trabalhar com uma outra branch, ele puxou as branches também que eu já havia criado. Posso trabalhar com elas aqui. E aqui, tá, gente, o change ele vai acontecer, essas mudanças aleatoriamente no ponto .class, porque eu estou com esse projeto aberto dentro do NetBeans. Enquanto eu estiver com ele aberto dentro do NetBeans, o meu arquivo .class, que é gerado pelo NetBeans, ele vai ficar sofrendo modificações, tá? E isso aqui não é uma coisa que a gente precisa se aprofundar tanto, basta a gente fechar esse carinha aqui. O NetBeans fechou. Tem alguma mudança para fazer? Faz aqui o nosso commit e tudo certo. Ok? Agora sim, acho que a gente viu tudo 100% do GitHub Desktop. Mas é claro, se surgir alguma dúvida, que vocês tenham encontrado alguma situação específica que a gente não viu nessa videoaula, vocês podem contatar nossos tutores ali no Fale com o Tutor a qualquer momento. Lembre-se de mandar, né, o passo a passo que vocês fizeram, uma descrição completa do problema que vocês estão enfrentando e a gente vai encontrar uma solução juntos. Ok?